Boa tarde, está com a Eclésia. O Concílio Vaticano II volta a fazer parte dos conteúdos deste programa, mas para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. Bento XVI pede aposta no diálogo cultural e no testemunho pessoal da fé para promover uma ação de nova evangelização nos 5 continentes. Foi durante a homilia da missa conclusiva do Sínodo dos Bispos na Basílica de São Pedro. Chegou ao fim a 13ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que refletiu sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. Uma Eucaristia na Basílica de São Pedro, em Roma, reunia os mais de 260 participantes convocados por Bento XVI. Na homilia, o Papa refletia sobre os desafios que se colocam à missão da Igreja num mundo globalizado. A ideia-chave passa por uma aposta no diálogo cultural e no testemunho pessoal da fé, para promover uma ação de nova evangelização nos 5 continentes. Para além dos métodos tradicionais de pastoral, sempre válidos, a Igreja procura lançar novos métodos, valendo-se também de novas linguagens, apropriadas às diversas culturas do mundo, para implementar um diálogo de simpatia e amizade que se funda em Deus, que é amor. No final da Eucaristia e já da janela dos seus aposentos, Bento XVI, após a recitação do Ângelus, afirmava que a Igreja Católica tem de se renovar e enfrentar a secularização progressiva das sociedades para responder às expectativas das pessoas. Podemos dizer que deste sínodo sai reforçado o compromisso pela renovação espiritual da própria Igreja, para poder renovar espiritualmente o mundo secularizado. O Sínodo dos Bispos decorreu no ano em que se celebram os 50 anos do Concílio Vaticano II e o Ano da Fé. Contou com a presença portuguesa dos bispos Dom Manuel Clemente e Dom António Couto, em representação da Conferência Episcopal Portuguesa. Por cá, a Diocese de Lisboa deu início ao Ano da Fé numa celebração eucarística na Sé Patriarcal. Na homilia, Dom José Policarpo afirmava que viver da fé e na fé é uma opção exigente. Passados 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II e 20 anos após a publicação do Catecismo da Igreja Católica, Bento XVI convidou os católicos a viver o Ano da Fé. Cada diocese tem vindo a assinalar a sua abertura. A Diocese de Lisboa juntou a solenidade da dedicação da Sé Patriarcal com a abertura do Ano da Fé. Os fiéis encheram o templo num dia de reflexão sobre o significado deste acontecimento. É reavivar o Concílio Vaticano II, estimular a nossa abertura a Deus, para, portanto, aumentar a nossa fé, para podermos viver mais profundamente e ajudar também os outros a viver. Porque é a forma de nós repensarmos a nossa fé e de a incorporarmos melhor na nossa vida. Os cristãos fazerem uma reflexão pessoal, individualmente, cada um e coletivamente, sobre, afinal, o que é que significa ser cristão. Tenhamos fé, que o Ano da Fé vai resultar. Acho que é importante para refletirmos naquilo que é fé para nós cristãos, sobretudo para refletir como um dom e viver este ano baseados nisso, fazendo crescer esse dom e caminhando com passos cada vez mais firmes também. Este ano, ano de crise, é complicado e temos que ter fé não só para aguentarmos a crise que estamos a viver, mas também para os tempos que se seguem. Uma fé que é espiritual, mas que se reflete no cotidiano das pessoas. Na homilia, Dom José Policarpo sublinhava a exigência que a fé implica na vida dos católicos. A fé é uma atitude exigente que não nos oferece a experiência sensível das outras realidades, mas introduz na nossa vida uma realidade decisiva. A pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, que morreu por nós e venceu definitivamente a morte. O Cardeal Patriarca de Lisboa destacava as atitudes dos católicos face ao sofrimento e à vida. Viver da fé. Encontrarmos-nos com Cristo na fé, identificando a nossa vida com a dele,
leva-nos a ansiar pela plenitude da vida, mas também a viver a nossa cruz, a realidade do sofrimento da nossa vida, participando do amor, da coragem e da esperança com que ele abraçou a sua cruz. Durante a celebração foi distribuída a carta pastoral com o título A Peregrinação da Fé, um documento do Cardeal Patriarca de Lisboa para ajudar as comunidades a caminhar ao longo deste ano e onde Dom José Policarpo afirma que a atenção ao próximo é uma marca da fé cristã e convida os católicos a responderem a essa exigência com determinação. Incluído no Ano da Fé está também o projeto que se segue. É uma oração em tempo de guerra. João Gil quis trazer alguma espiritualidade a tempos particularmente difíceis e apresentou Missa Brevis, um projeto com os cantate que o grupo RCOM acolheu para intervir culturalmente no Ano da Fé. São músicas compostas a partir de textos litúrgicos em latim. João Gil, para compor esta Missa Brevis, mergulha nas memórias da infância e na informação genética das raízes familiares. Para dar voz ao projeto, convida Luís Represas e Manuel Rebelo. No piano, Manuel Paulo e no violoncelo, Diana Vinagre. Esperança e espiritualidade é o contributo que João Gil quer dar em tempos que não estão longe de tempos de guerra. Quis partilhar com as pessoas que um pouco de elevação espiritual pode ser vital e extraordinariamente importante, como quem debaixo do bombardeamento se refugia numa biblioteca e num livro. Nós não andamos longe de um estado de bombardeamento. Não estamos longe, estamos em guerra. Por muito que custe dizer isto e ouvir, eu creio que posso aliviar alguma pressão. Luís Represas já trazia a experiência de uma missa crioula e de uma missa cubana. Para esta, a surpresa veio do latim. Curiosamente, não foi nada de complicado ou de assustador. Seria se a missa fosse cantada em grego ou em turco, mas latim, não, porque pensando bem, o latim é a nossa língua-mãe, não é? E entendendo o que se diz, o que é que se está ali a dizer, e nós estamos ali de facto a papaguear, é fácil entrar pelo idioma dentro. Um projeto que pode chegar a qualquer parte do mundo, quer para se enquadrar numa liturgia, quer numa sala de espetáculos. O disco é uma edição da Génios e Meios, uma empresa do grupo RCOM, que assim quer intervir no Ano da Fé, que agora se inicia. Um dos desafios do Ano da Fé foi exatamente esse, que a Igreja estivesse aberta a outras sensibilidades e a todas as formas de expressão. Eu recordo que, mesmo antes do Ano da Fé, o Papa já nos dizia que nós deveríamos estar preparados, nós os crentes, para conviver com outras verdades. E nós aqui tínhamos que estar preparados para conviver com a surpresa de uma outra sensibilidade. E por isso, quando o João Gil me aparece com este projeto, inicialmente fiquei a interrogar-me a mim próprio sobre o que é que isto quereria dizer. Porquê? Porque nós conhecemos o caminho, de alguma forma, religioso e também de intervenção do João, e eu queria perceber até que forma este homem que anda à procura nos podia ensinar, afinal, a encontrar.
se libera-nos A missa Brevis de João Gil foi apresentada na Igreja de São Roque, em Lisboa. Espaço agora para a rubrica que assinala 50 anos do Concílio Vaticano II. As memórias continuam a ser as de Dom António Marcelino. Olá, boa tarde. Regressamos com a nossa rubrica em torno do Concílio Vaticano II. Connosco está o Dom António Marcelino, Bispo Emérito de Aveiro. Dom António, vamos hoje olhar essa fase imediatamente após o encerramento do Concílio. Estava-se já na posse de toda a novidade patente nesses vários documentos. Era necessário fazer a recepção. A recepção que não foi pacífica, não foi imediata e ainda hoje perdura, não é? Eu gostava de sublinhar que a recepção do concílio foi precedida de gestos altamente significativos. O Paulo VI foi o grande, ia dizer, catequista do concílio. Não perdia ocasião nenhuma que não fosse caminhar nesse sentido. E eram os seus gestos, não é? Os gestos que teve significativos com o Patriarcato de Nágora, com as vindas para fora de Roma, com a internacionalização da Cúria, internacionalizou a Cúria, que até aqui, quem estava lá, um italiano, só os italianos. Eram praticamente só italianos. O próprio secretário de Estado é francês, ele escolhe francês. A própria Cúria se referia aos outros como os transalpinos, não é? Daquele grupo. Quer dizer, isso é tudo novo, não é? Reintegrou os teólogos, até aqui, não subidos. Fez o sino dos bispos, porque ele quis atirar a batata quente para ele e para os bispos. E tinha a consciência nítida, que eu também tenho hoje, que se não for, se os bispos não agarrarem o concílio não chega a parte nenhuma. E as reticências que vamos tendo, e os demores que vamos tendo, fundamentalmente, são no episcopado que não entende, ou não quer, ou, não sei, ou tem medo também. Portanto, reintegrou os teólogos e depois levou, sobretudo, incrementou as conferências episcopais, que Roma não queria. As conferências episcopais era como que um poder intermédio entre Roma e os bispos. E não podia ser. Ou qualquer organização que nascesse internacionalmente não queria. Isso era um grande travão à própria progressão da Igreja local, não é? Logicamente. E aqui... Nada podia ser decidido, nada podia ser... Nada, quer dizer, e as próprias conferências episcopais que assumiram a função avançaram. As que não, portanto, estes sinais são todos sinais novos. Os órgãos de responsabilidade e participação foram fundamentais. O assumir do laicado em muitas e muitas coisas, não. E depois tivemos que esperar por uma pena tanto tempo pelo Código de Direito Canónico, porque demorou muito tempo, é muito difícil passar o espírito do concílio para os cânones, sem matar o concílio, sem deixar de ser normas. O concílio não deu normas nem leis. Foi um espírito, foi critérios, fundamentalmente critérios da ordem pastoral. Não. Portanto, é esta ideia que eu centro fundamentalmente nos testemunhos. O Papa alijou as vestes famosas, alijou tudo quanto era o sinal do poder, para marcar o espírito de serviço e tal. E isso foi fundamental. Porque sem isso não era possível que nós pudéssemos avançar. As tensões que houve na sala conciliar, houve depois na sociedade. Houve na Igreja, houve os opositores ou os muito prudentes que ficaram a ver o que é que ia acontecer, esperando que não acontecesse nada. Quando, por exemplo, recordar que nós, os padres que estamos mais metidos nisto, uma vez um padre da Diocese de Évora entrou-me pelo meu gabinete em Porto Alegre e dizia: você é um criminoso, você anda aqui, você está ao serviço do anticristo, que era o Papa Paulo VI, o concílio foi o pior que pode acontecer na vida. E padre, calma lá, acho que não é tanto mal. Quer dizer, havia os extremismos, mas depois havia os aventureiros, que foram para além de tudo, sem grande discernimento, sobretudo na Câmara da Liturgia, causaram muitos problemas na vida da Igreja e não dá. Depois havia os decididos a caminhar, com prudência, com sabedoria. Porquê? Porque era preciso absorver o espírito do concílio. E então, estes foram dando a conhecer os documentos, foram promovendo a reflexão e abriram caminhos novos. Para dar a conhecer este espírito do concílio, Dom António Marcelino incorporou um grupo cá em Portugal que fizeram um périplo grande, sim, não é? Foi assim, o meu bispo era o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral, uma comissão que depois acabou.
Tudo é pastoral, diziam os bispos, quando acabaram com essa comissão. Bom, e então acontece é que ele teve a intuição de que era preciso refletir no mesmo sentido. Então organizou-se semanas aqui em Lisboa, para todo o país, vieram os teólogos as Semanas Nacionais de Pastoral. Isso mesmo. Na Buraca. Veio vários de Espanha, de grande valor, e depois, para se ir às dioceses que quiseram. Portanto, eu praticamente corri as dioceses todas que quiseram, não é? O padre Vítor Pinto, com o Jorginho Rocha, com o padre Armindo, fomos assim o grupo que mais andou por aí fora. Mas eu praticamente fui. E depois fui também a Angola, a Moçambique e a Guiné, também sempre na preocupação de ajudar e tudo isso, porque era fundamental. O concílio só chegava através de... As sessões foram para a paz, mas também fiz para coisas para leigos. Depois aproveitar dos jornalismos já existentes, que nessa altura tinham um grande prestígio, como era o caso concreto dos cursos de cristandade. As ultreias serviram para muita coisa nessa linha. Em Porto Alegre, nós passamos os sementes que iam aparecendo nas ultreias. Era o primeiro, e apanhava muita gente, não é? Bom, portanto, quer dizer, este espírito só foi possível porque houve um bispo de uma comissão, e os outros bispos associados a ele, e depois os bispos estão mais atentos, foi possível isso. Bom, e constituiu uma coisa muito importante, muito importante. Depois foi apoiado por coisas também que foram nascendo ou já existiam. Por exemplo, o conhecimento da liturgia, o Secretariado Nacional da Pastoral Litúrgica, que começou alguns encontros nacionais, que são bem quase no início, né? E não pararam mais. Depois, as Semanas Bíblicas e os Padres Capuchinhos promoveram a Bíblia, que até aqui praticamente não chegava a ninguém. A Bíblia foi levada ao povo a partir do concílio. Até ali era uma coisa, era um livro de gente mais a partir do concílio. Novas edições, possibilidades, grupos bíblicos, etc. Mas tu disse o espírito conciliar que desaguou isto tudo. E depois, até ao momento, nós encontramos que há muitas outras inovações que começaram nessa altura a partir de um grupo que não desistiu. Ainda hoje, só o concílio não vai para a frente porque aqueles já se instalaram, ou desistiram. Porque quando são teimosos, vai mesmo. E, sobretudo, há omissões que me parece graves, que o laicado não é ainda totalmente aproveitado. Eu penso, por exemplo, agora, ainda há dias, falava com um grupo de bispos e dizia assim, estamos aqui todos a queixar, não há padres, não há padres. Então, na Coreia, há 200 anos, a Igreja não morreu sem conhecerem um padre. Foram eles que transmitiram uns aos outros a própria fé. E passados 200 anos, as verdades fundamentais estavam lá. Nós já olhamos para aí. O Papa Paulo VI disse uma vez, o meu antecessor, do Manuel Trindade, está aí tão triste porque não tem padres, seriam muitos seminaristas. A Igreja não é só de padres, tem que olhar para os leigos. E quando foi que as congregações começaram a fechar, colégios, o Papa disse, mas não são vossas as obras, são da Igreja. Já pensaram em integrar os leigos nisto tudo? Esta preocupação surgia em tudo. E o Papa Paulo VI teve nesse ponto um extraordinário. E depois é muito importante o que vem a seguir ao concílio, que são os sinos dos bispos. Que o Papa teve uma grande intuição, o Papa Paulo VI, e depois João Paulo II agarrou muito bem. E nós temos ainda o Papa Paulo VI, o Evangelho Iniciandi, que é hoje continua a ser. Vamos agora falar da nova evangelização. Ninguém vai para a frente só ler aquilo, não absorver, não estudar, não fundamentar. Bom, e depois vieram os outros todos a seguir, que são grandes valores. E também nós, em Portugal, tentamos que essas exortações não parassem e fossem desenvolvendo cada vez mais, o que era verdadeiramente importante. Portanto, há muitos aspectos positivos da Igreja em Portugal, mas há também ainda muitas coisas que têm uma certa instalação. E eu vejo, por exemplo, com preocupação, que se parou em muitos campos, que se continua a ter a mesma reflexão em relação aos leigos, que os leigos mais continuam a ser auxiliares prestáveis. Assim como os bispos eram do Papa, agora são os leigos dos padres e dos bispos. E esta experiência conciliar que os bispos receberam com o concílio e que a Igreja recebeu a partir do testemunho é fundamental para que as coisas andem. E eu vejo com alguma preocupação muitas coisas estagnadas. Tem expectativa em relação a este sínodo sobre a nova evangelização que possa retomar o entusiasmo, a dinâmica de alguns documentos do concílio, entretanto, adormecidos ou parados? A nova evangelização foi uma intuição do Papa João Paulo II, de quem conhecia o mundo. Ele começou por falar nisso na Europa, assim de raspão, mas depois ficou totalmente conquistado para a evangelização na América Latina. Porquê? Porque começou a verificar que é uma tristeza, nós temos uma igreja de batizados pagãos. E a nova evangelização surge fundamentalmente para avivar o espírito batismal e o espírito de fé nos cristãos. Pois, logicamente, nesses anos todos verificamos que já não são só eles. Ali diz uma coisa do Rainer que é muito curiosa. Hein? Diz assim, uma família cristã, pais cristãos,
hoje são estrangeiros no meio da sua própria família. Os filhos já não acreditam, os netos muito menos, os modelos de casamento são totalmente diferentes. Portanto, fomentem o espírito de família e deem testemunho de cristão na sua própria vida. E deixem a liberdade dos outros. Isto escreveu o Rana em 1962, que hoje é muito mais grave esta situação. Portanto, a nova evangelização é uma urgência. Mas corre o risco de ser como o concílio para muitos, não é? Vê-se, acabou, está no ano da fé, tudo bem. E isso é que me parece que é importante, são oportunidades que não se podem perder para que as coisas possam avançar. Esperemos que não se percam. Diz-me só dizer isso, que é engraçadíssimo. Dizias que os concílios só pegam depois da morte, 50 anos da morte do último padre conciliar. Era a lógica. Bom, é pena, não estão os 50 anos do concílio. Aliás, ainda faltam 3 anos para chegar o encerramento do concílio. Se as coisas não andam mais depressa no tempo dessas velocidades de globalização, é uma omissão grave da vida da Igreja. Todos clamam por nós e nós às vezes temos ouvidos surdos. Muito bem, fica então este capítulo, esta abordagem, este capítulo importante nesta nossa rubrica que tenta refletir e descobrir a riqueza do Concílio Vaticano II. Nós voltaremos de hoje a 8 dias. Foi este o Eclésia. Prometemos estar de regresso amanhã, mas entretanto pode sempre ver ou rever este programa em agência.eclésia.pt, bem como acompanhar toda a atualidade informativa da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se os quiser.